Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aí. Uma informação importante, né, do GE, de que o Flamengo está sim vendo com bons olhos a possibilidade de contratar um lateral esquerdo já no meio do ano, envolvendo a questão toda, né, de Ayrton Lucas, Alexandro, né? Vamos lá, vamos explicar essa história por partes. E se não chegar esse lateral desconhecido no meio do ano, pode chegar no final do ano também, o que eu acho que seria muito arriscado. Eu acho que o Flamengo pode botar a temporada a perder se postergar a chegada desse lateral, né, apenas para a outra temporada. Não, tem que pensar nisso agora. Até porque, vamos lá, o Alexandro é um jogador que sofre com constantes lesões, né? Lesão muscular, aquela coisa toda, devido a ser um jogador já com a idade avançada, claro que para um atleta profissional. E o Ayrton Lucas, veja, o Ayrton Lucas é um jogador pouco confiável, né? Eu sou um crítico feroz, quem me acompanha aqui no canal sabe disso, do Ayrton Lucas. Acho que ele fez até uma boa partida contra o Cusco, deu um cruzamento, né, para o gol marcado pelo Bruno Henrique, o primeiro gol do Flamengo na vitória, mas é um lateral pouco confiável. Logo, sim, o Flamengo precisa ir ao mercado, acho que é uma constatação até tardia. O Flamengo precisa ir ao mercado para contratar esse jogador, né? Não dá para contar o tempo todo com o Alexandre, e o Ayrton Lucas é um jogador muito limitado, que tem uma deficiência sobre a qual eu vou falar adiante nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site da BandBet, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo, tá? Aponte agora a câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, ou então, se você preferir, depois de assistir ao vídeo, digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br, bandbet.bet.br, tá? E aí você vai se deparar com a capa do site e já tem tudo sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol em sua 11ª rodada, com Fla-Flu em destaque neste domingo, jogo que foi adiado atendendo a um pedido das duas equipes. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, e não será mais neste sábado, vai ser no domingo só, às 6 horas da tarde, e claro que a BandBet já está nessa, com as melhores odds do mercado para você. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Vamos lá. Quando o Vinha foi para o River Plate, já me parecia claro, né, que o Flamengo precisaria de um lateral esquerdo, tá? Porque, por causa desses elementos, todo mundo sabe a questão do Alexandre, né? Trata-se de um baita de um lateral. Deixe nos comentários o que você pensa a respeito. É um senhor lateral esquerdo, tá? Ainda mais para jogar no futebol brasileiro, tanto que, se for a Copa do Mundo, será o titular da seleção brasileira. Mas o Ayrton Lucas é um jogador com muitas limitações, e ele tem um defeito gravíssimo. Ele fica rindo o tempo todo, né? Eu detesto isso. Detesto. Acho que o jogador tem que estar focado, tem que ser sério e não pode ficar rindo o tempo todo. Ele erra, ele ri. No jogo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino, ele tenta um chute, o goleiro Thiago Volpi faz a defesa, e aí quando era para cruzar para o Pedro, e aí ele começa a rir. Toma uma bronca do Pedro e começa a rir, tem que rir, né? Então a postura que me incomoda muito a do Ayrton Lucas, tá? É um jogador que já viveu bons momentos com a camisa do Flamengo, principalmente quando o Vitor Pereira jogava com 3 zagueiros, e ele era um ala. Ali ele viveu a melhor fase dele com a camisa do Flamengo, tá? Mas é pouco para um clube com tamanho investimento, com tamanha capacidade de investimento, e eu acho que é uma constatação, repito o que eu falei no início do vídeo, tardia. Sabia-se que o Flamengo teria esse problema na lateral esquerda ao longo desta temporada. E quero falar outra coisa nesse vídeo, não tem relação com o tema lateral esquerdo, que é o adiamento do jogo entre Flamengo e Fluminense, né? Você vai ouvir e ler por aí muito bobagens
do tipo, não, o Flamengo conseguiu o adiamento do jogo. Foi um pedido das duas equipes. O Fluminense comunicou isso por meio de nota oficial. Então, peraí, se é um pedido das duas equipes, como é que o Flamengo é o malvadão da história? Mais uma vez, né? Conseguindo aí um adiamento, não é só por causa do Flamengo, é por causa do Fluminense também. Então houve um bom senso nessa história toda, até porque o Fluminense foi a Caracas, uma logística muito complicada para enfrentar o La Guaira pela primeira rodada da Copa Libertadores da América. O Flamengo teve um pipinaço no Peru, né? Sair do Peru, sair de Cusco até chegar ao Rio de Janeiro foram quase 24 horas, cara. Não há condição, é preciso ter um dia de recuperação, um dia de treino. Esse dia de recuperação seria nesta sexta-feira. Precisa ter um dia de treino e não teria isso. Já iria para o jogo contra o Fluminense no sábado. Tá errado. É uma questão de adaptação de calendário. E agora é a hora de a onça beber água. Haverá disputas simultâneas de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. Esse calendário do futebol brasileiro, que foi cantado em verso e prosa como uma revolução, não é por aí, pessoal. Não é por aí mesmo, tá? Tem várias questões ainda no Campeonato Brasileiro, no calendário, melhor dizendo, do futebol brasileiro, e eu vou bater sempre na tecla dos estaduais. Eu acho que o estadual é legal, tal, é campeão, tal, levanta uma taça, mas se ganha só o estadual, um time com o investimento do Flamengo, o torcedor vai falar, no final do ano, não ganhou nada, foi uma temporada horrível, uma porcaria, tal, aquela coisa toda. Se não ganha, é crise. Então é o seguinte, tem que tratar o campeonato estadual como ele merece ser tratado, como um torneio quaternário, né? Atrás ali de Libertadores, Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, até na Supercopa, até na Recopa, que são títulos mais relevantes. A Recopa em nível nacional e a Recopa, melhor dizendo, um torneio internacional, e a Supercopa um torneio em nível nacional, de um jogo só, tudo bem, mas para mim é mais importante do que o Campeonato Carioca. Então, assim, essa questão do estadual precisa ser revista. Por mim, o estadual acabava. Ele simplesmente acabava. Mas os times pequenos podem jogar no campeonato estadual, mas tinha de acabar para as equipes de Série A, as equipes com maior investimento. Não tem cabimento nenhum, tá? Então eu vou bater sempre nessa tecla em relação ao campeonato estadual, porque sem o campeonato estadual, o calendário do futebol brasileiro teria mais tempo e aí não haveria esse tipo de, com perdão da redundância, da rima, contratempo para um jogo de um torneio mais importante que é o Campeonato Brasileiro. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.